Boa tarde a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Bom, esta semana nós já gravamos um vídeo falando dos recursos do cristão. Recursos estes que estão lá na nossa aula 109 da Escola de Aprendiz do Evangelho, que foram implantados ao longo da nossa iniciação espiritual como ferramentas e que depois, quando passamos para o grau de discípulo de Jesus, se tornam recursos do cristão. Começamos pelo alto passe, em função da importância para nós médiuns da utilização desse recurso. E hoje queremos aproveitar a oportunidade e falar sobre a leitura evangélica. É lógico que não queremos falar aqui daquela leitura simplesmente com os olhos, ou pega uma mensagem, passa outra, não. Darmos a devida importância, porque quando a gente importa, a gente pega de fora e traz para dentro de nós, aquilo fica ali de uma certa forma de molho e a gente vai fazendo reflexão. E a gente só consegue meditar, refletir em algo que a gente prestou atenção, em algo que a gente estabeleceu um interesse. Então é uma leitura diferenciada. Nós temos que nos concentrar naquilo que está acontecendo. E na utilização desse recurso, até como exemplo, para que a gente aproveite essa oportunidade, eu extraí aqui do Evangelho uma leitura interessante, 3 tópicos de uma afirmação de Jesus para a gente utilizar principalmente nos dias de hoje. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, nosso Pai. Crede também em mim, pois há muitas moradas na casa do Pai. Vejam, quando a gente entra em contato com uma mensagem como essa, imaginar, sentir Jesus nos abençoando e dizendo: não se turbe o vosso coração. Se a gente permitir que essa energia, que essa vibração penetre em nós, já se estabelece realmente a calma, a paz interior para a gente continuar o processo. E aqui o mestre pede o quê? Confiança nele. Crede em mim. E por que, crede em Deus e também em mim? Porque Jesus se fez homem, Jesus reencarnou, passou pelo nosso meio, deu repercussão social à sua passagem. Então, nas coisas mais simples, no seio da família, na sociedade, na religião, ou seja, em todos os setores, ele deixou lições que nos marcou. Por isso que ele pede que acreditemos nele. E o último que eu gostaria de me ater um pouco mais, até em função desse momento que atravessamos, é sobre a morada. Há muitas moradas. Então, se há muita morada, vamos considerar aí várias, infinitas, como é a obra de Deus. Mas eu queria, para o nosso raciocínio, para delimitar um pouco o assunto, porque senão ele fica muito abrangente, é escolher 3 moradas. Primeira morada, o planeta Terra. Segunda morada, a nossa pátria. E terceira morada, o nosso corpo físico. Bom, nós vivemos um período de transição. Segundo inúmeras mensagens do plano espiritual, estamos no ápice, no auge desse período de transição, cuja característica é a indefinição, cuja característica é que o velho, tudo aquilo que eu acreditava ou que eu usava até ontem não serve mais, em todos os setores, mas o novo eu ainda não conheço. Então, por não poder mais lançar mão do velho e não saber qual é o novo, nós ficamos aí num período de indecisão, num período de transição. E dentro do atual período de transição, esses dias que nós vivemos, é um dia também, são dias de uma crise sem par, acirrando, exagerando uma série de eventos, justamente para que no menor tempo possível a gente preste atenção. Porque veja, o que Jesus recomendou aos seus apóstolos? Observai os sinais. Então, se nós queremos evoluir, se nós queremos aproveitar, não podemos permitir que uma crise, seja ela qual for,
nos assole de tal maneira que nos tire a criatividade, que nos tire o poder de ação, que nos tire a liberdade. Então é justamente nessa direção que a gente quer tecer os nossos comentários, né? Então vamos lá, primeiro do planeta Terra. A grande pergunta é essa, né? Como é que está o nosso planeta? A gente vai falar aqui de tudo que está acontecendo e nós sabemos. O noticiário, até de uma forma muito mais acelerada, ao mesmo tempo, em tempo real, está mostrando tudo o que está acontecendo no planeta. Viramos realmente uma grande aldeia. Mas não é disso que eu quero falar. Não quero falar das guerras que existem. Mais de uma dezena de países estão guerreando. Eu não quero falar da fome que ainda existe. Eu não quero falar da corrupção, eu não quero falar do desamor. Tudo isso nós sabemos que existe. Eu quero falar do que é que nós podemos fazer como discípulos de Jesus, porque hoje eu não estou falando para uma plateia de assistidos, onde muitos não são espíritas. Eu estou me dirigindo a discípulos de Jesus. O que é que nós podemos efetivamente fazer para melhorar o planeta? Então veja, podia dar aqui inúmeros exemplos, mas de novo para afunilar, eu lanço duas perguntas. Como está o trabalho de apoio ao exterior? Nós sabemos, né, que essa crise não assolou só o Brasil, talvez esteja até maior em alguns outros países. Pergunta, como é que estão os nossos irmãos espíritas lá? Aqui a gente tem vários socorros, né? No mesmo bairro tem 4, 5 casas. E lá, como estão? Pergunta, nas casas que nós colaboramos como voluntário, existe o trabalho dos Médios Sem Fronteira? Nas viagens que já fiz e que ainda farei e que muitos dos nossos companheiros fazem, existe uma ocupação minha em saber qual é a casa espírita que está no outro país que eu vou visitar, para incluí-la, né, na nossa visita. E se não tiver, eu estou disponível ao plano espiritual para que me use como instrumento para que seja aberto um grupo de evangelho? Outra questão é como está o trabalho Paulo de Tarso. Eu estou olhando para o planeta como esta grande aldeia e de alguma maneira colaborando com o projeto Paulo de Tarso. Então veja que não se trata simplesmente de usar mais um recurso do cristão e fazer as vibrações das 22 horas. Além da vibração das 22 horas, com todo o coração, com todo o amor, nós precisamos efetivamente colocar alguma coisa em prática. Bom, o outro é a nossa pátria. E nós vivemos dias de polarização. Nós sabemos, né, que como discípulo de Jesus, tínhamos que estar passando por isso com uma naturalidade total. No entanto, não. Questões que nos chegam, que deveriam nos chegar, olha, de como eu posso tirar o máximo dessa tarefa que estamos executando, não. Olha, como o dirigente simpatizante da causa tal e o secretário é simpatizante de uma outra causa, eles estão brigando, o que eu faço para resolver o problema? E assim por diante, quantos grupos, né, de WhatsApp do nosso movimento quase que paralisaram, muita gente saiu magoada, milindrada por causa dessas polarizações. Nós perdemos a capacidade da alteridade, que é entender a diferença do outro. Nós perdemos a capacidade da empatia, de se colocar no lugar do outro. Nós temos na nossa escola, né, um momento importante que é implantado, que é da aceitação e do respeito. Isso é implantado numa aula. Pergunta, já esquecemos dessa aula? Como é que está, né, o meu respeito, a minha ação ao próximo que reencarnou aqui em solo brasileiro? E por que eu falo isso? De novo, porque é uma plateia espírita. E segundo, nós não falamos que a tarefa de Ismael, né, recebeu diretamente de Jesus, é de colaborar, de coordenar, né, as ações para que o Brasil seja uma pátria mais fraterna, seja o coração do mundo, seja a pátria do Evangelho.
Se nas nossas casas, se nos nossos lares, se na vida de relação como um todo, a gente não desenvolver essa capacidade de alteridade e empatia, não vai ser por um decreto que Jesus vai dizer, pronto, a partir de hoje o Brasil é a pátria do Evangelho. E terceiro e último morada é, né, o nosso corpo físico. Armon, pautado aí em afirmações de Emmanuel, diz que o nosso corpo é o santuário do Espírito. Alongando esta metáfora, se ele é o santuário, vamos chamar a nossa mente do altar. Então a pergunta é, como é que está esse nosso altar? Que Deus ou que deuses nós estamos adorando nesse altar da nossa consciência? Como é que está, né, a organização desse santuário através do nosso mundo mental? Está repleto de receio? Está turbado? Está, né, ansioso? Estamos aí com a síndrome do pensamento acelerado? Ou estamos abrindo lugar para que mensagens como essa façam ali a sua morada? Estamos dilatando, né, os nossos interesses. Estamos tendo, de fato, olhos de ver e ouvidos de ouvir, como recomendou Jesus. Aquelas cartas que Paulo escreveu para os servidores das 7 igrejas estão calando em nosso coração, aquelas recomendações fantásticas para quem já era, né, servidor de Jesus. Então o questionamento está aí. Como é que estamos cuidando das moradas? O nosso planeta, né, nossa pátria e o nosso corpo físico. Como discípulos de Jesus, porque, como já disse, é para esse público que eu estou falando. E para encerrarmos, né, eu queria lembrar uma passagem de Kardec, que a pedido de uma mãe angustiada, foi visitar o seu filho que estava preso. Chegou lá e encontrou uma pessoa tão revoltada com essa situação, que Kardec disse para ele, olha, hoje o melhor para você é essa grade que não permite que você saia daqui, porque se você sair, você sofreria males maiores. E como tempo hoje é uma coisa que muito você tem, porque está recluso, eu vou deixar aqui esse livro, e deixou um volume do Evangelho segundo o Espiritismo para que aquele companheiro fizesse um bom uso do seu tempo. Então eu queria usar essa passagem de Kardec e lembrar da importância diária, né, das leituras evangélicas. Muito obrigado e que Jesus continue nos abençoando.